Nascido em 1930, Anton Szandor LaVey foi um dos nomes mais polêmicos do século XX. Ele desafiou normas, leis e tabus da sociedade, e ficou mundialmente conhecido como fundador da Church of Satan, a Igreja de Satã. Desde cedo, Anton demonstrava fascínio por tudo aquilo que fugia ao convencional. Trabalhou como organista em circos e cabarés, onde observava a hipocrisia humana. Via pessoas que condenavam o prazer e a luxúria em público, mas que nos bastidores buscavam justamente o oposto. Essa experiência moldou sua visão crítica sobre a religião tradicional e o comportamento humano. Em 1966, proclamou oficialmente a criação da Igreja de Satã, uma instituição que não cultuava o diabo como ser literal, mas sim como símbolo de liberdade, individualismo e poder pessoal. Fundada oficialmente em 30 de abril de 1966 por Anton Szandor LaVey em São Francisco, surgiu como uma instituição que desafiava diretamente os dogmas religiosos predominantes. Diferente do que muitos imaginam, ela não cultua uma entidade demoníaca literal, mas utiliza o símbolo de Satã como arquétipo de liberdade, rebeldia e poder individual. Para LaVey, Satã representava a carne em oposição ao espírito, o desejo em oposição à renúncia e a vida terrena em oposição à promessa de uma salvação futura. Desde o início, a Igreja de Satã foi projetada não apenas como religião, mas também como manifesto cultural contra a hipocrisia da sociedade, que condenava publicamente os prazeres enquanto secretamente os buscava. Esse posicionamento fez da Igreja um dos movimentos mais controversos e, ao mesmo tempo, fascinantes da história moderna. A base filosófica da Igreja de Satã está registrada na Bíblia Satânica. A Bíblia Satânica é um dos pilares da Igreja de Satã. Publicado em 1969, o livro reúne ensaios, rituais e filosofias que formam a base do satanismo laveiano. Diferente do que muitos imaginam, a obra não incentiva a adoração de um demônio externo, mas sim a exaltação do indivíduo como o próprio Deus de sua existência. Suas páginas rejeitam dogmas religiosos, condenam a hipocrisia moral e exaltam valores como autoafirmação, racionalidade e prazer terreno. A Bíblia Satânica também introduz os famosos 9 pecados satânicos, os 9 mandamentos satânicos e as 11 regras satânicas da Terra, princípios que provocaram polêmica, mas que influenciaram gerações a encarar a espiritualidade por uma ótica de liberdade individual. Mais que um simples livro, ele se tornou o manifesto de um movimento cultural que ainda ecoa nos dias atuais. Para ele, o satanismo era uma celebração da carne, da vida material e da busca pelo prazer, contrapondo-se à ideia de sacrifício e renúncia pregada por muitas religiões. Em suas páginas, LaVey defendia rituais que uniam elementos teatrais, símbolos mágicos e psicologia aplicada, entendendo a magia não como sobrenatural, mas como ferramenta de manipulação psicológica e força de vontade. Essa abordagem chocou os conservadores e, ao mesmo tempo, conquistou espaço no imaginário popular, transformando LaVey em uma figura quase mítica. O estilo de vida de Anton LaVey também contribuiu para seu status lendário. Morando em uma casa sombria e peculiar em São Francisco, conhecida como a Black House, ela se tornou o templo oficial da Igreja de Satã e palco de muitos dos rituais que alimentaram a fama de LaVey como o Papa Negro. Com sua fachada escura e sua atmosfera enigmática, a residência se transformou em um verdadeiro ícone do satanismo moderno. Foi ali que artistas, intelectuais e curiosos se reuniam para presenciar rituais, cerimônias e até mesmo entrevistas que chocavam o público da época. A Black House não era apenas uma casa, mas um símbolo vivo de resistência contra a moralidade tradicional, um espaço onde LaVey podia encenar sua visão de um mundo livre das correntes religiosas. Hoje, mesmo após sua demolição, a lenda da Black House permanece como um dos maiores marcos da história do ocultismo moderno. Ao longo das décadas, Anton LaVey deixou um legado que divide opiniões até hoje. Para uns, ele foi apenas um showman que explorou o medo e a curiosidade do público em relação ao satanismo. Para outros, foi um visionário que ousou quebrar correntes religiosas e propor uma filosofia centrada no indivíduo, onde liberdade e autoafirmação eram vistas como virtudes supremas. Sua morte em 1997 não encerrou o impacto de suas ideias. Pelo contrário, a Igreja de Satã continua ativa, e a Bíblia Satânica segue sendo um dos livros mais vendidos sobre ocultismo no mundo. A figura de LaVey permanece como um ícone da rebeldia, lembrando que, goste-se ou não de sua visão, ele desafiou uma das forças mais poderosas da sociedade, o dogma religioso. Sua história é, acima de tudo, um retrato de como um homem transformou a polêmica em eternidade. E assim chegamos ao fim da história de Anton LaVey, o homem que ousou fundar a Igreja de Satã e transformar um símbolo milenar de medo em um estandarte de liberdade e rebeldia. Sua figura continua a dividir opiniões. Para alguns, um gênio que desafiou as convenções sociais. Para outros, um provocador que encarnou o papel do inimigo perfeito da moral tradicional. Mas uma coisa é certa:
LaVey deixou uma marca indelével na cultura moderna, seja através de seus livros, de seus rituais teatrais ou da forma como elevou o satanismo a um fenômeno filosófico e cultural. Se você ficou intrigado com essa história, prepare-se, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais os mistérios por trás da Igreja de Satã e de outros personagens que mudaram o rumo da espiritualidade no século XX. Então já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque o oculto só começou a ser revelado. Te vejo no próximo vídeo.